Bom, queridos, há alguns meses eu comecei a ler o livro do Thomas Halleck, Paciência com Deus, e nesse livro ele fala um pouquinho sobre Zaqueu. Ele fala um pouquinho sobre Zaqueu. E no encontro que eu tenho lá, mensal, com alguns homens lá em Siloé, agora no refúgio, nós tivemos a oportunidade de fazer uma léxio sobre esse texto. E foi uma surpresa, porque depois do silêncio, nós ouvimos a voz do Senhor dizer assim: hoje me convém passar na tua casa. E nós ficamos pensando, e se Jesus fosse hoje para minha casa, sem aviso, o que ele encontraria? Qual seria a minha reação, Ficar feliz, boas-vindas, ou dizer, não, senhor, peraí que eu não arrumei a cama. Peraí que eu não tirei a mesa do café, mas você sabe o que isso significa, Aquela bagunça dentro da gente, aquela bagunça dentro de casa. E aquilo foi muito chocante. E a partir dali, aquele texto me tocou profundamente. E nós tivemos a oportunidade de, no carnaval, ir para Minas Gerais, convidado por alguns amigos. Fomos para uma fazenda de um deles, e de repente eu me vi cercado por algumas pessoas, mais 4 casais que a gente não conhecia. E esse meu amigo disse, se você quiser trazer uma palavra. E eu resolvi falar sobre Zaqueu. E em volta daquela mesa, sentado, eu e a Vânia nos sentimos assim cercados por Zaqueu de todos os lados. Gente que procura, que queria ver Jesus, mas que estavam ali à distância. E depois, um desses casais era irmão da nossa hóspede, da nossa hospedeira, e era um sargento aposentado da polícia de Minas. E aí toda hora, antes da refeição, ele queria uma prece, pastor. E eu olhei para minha amiga e disse assim, Sara, seu irmão está mais crente que eu. Eu nunca orei tanto antes de comer como aqui. Mas foi muito interessante e eu queria compartilhar com vocês um pouquinho a ideia do Halleck, o que veio surgindo também no meu coração a respeito do texto de Zaqueu. Então é Lucas 19. Lucas capítulo 19. Lucas 19 diz assim o texto da palavra. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu com toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Amém. Jesus estava atravessando a cidade de Jericó e um homem chamado Zaqueu procurava vê-lo. E o significado do nome Zaqueu é puro ou inocente. Então isso pode demonstrar a expectativa que os pais tinham sobre ele quando ele nasceu. Porque os nomes dados em Israel, os nomes na Bíblia, não eram dados por serem nomes bonitos.
nem por serem nomes da moda, mas era uma espécie de bênção. Era uma espécie de bênção proferida sobre o filho, e aí então você escolhia o nome em relação a isso. Lucas, ao descrever Zaqueu, o descreve de uma perspectiva socioeconômica. Diz que Zaqueu era um maioral dos publicanos, o chefe dos coletores de impostos, e era um homem muito rico. No decorrer do texto, a gente vai ver que o povo descreve Zaqueu de uma maneira religiosa, porque quando Jesus resolve se hospedar na casa dele, todos os que ouviram o pedido de Jesus dizem assim: esse homem é pecador. E no final da história, quando Zaqueu deu a metade dos seus bens aos pobres e prometeu restituir 4 vezes mais a quem ele tinha defraudado, Jesus disse assim: pois este também é filho de Abraão. Jesus o descreveu sob a ótica espiritual. É muito importante a maneira como nós descrevemos as pessoas para nós mesmos, porque isso vai determinar o nosso sentimento e as nossas atitudes para com essas pessoas. Às vezes nós falamos coisas boas de algumas pessoas, por ser politicamente correto, por ser socialmente menos perigoso, mas no íntimo nós mantemos um julgamento que as nivela por baixo. Não é o que eu falo a respeito de uma pessoa, mas é a imagem que eu construo dela a partir dos meus julgamentos que vai determinar que espécie de relação eu vou ter com essa pessoa. Por isso é muito bom olhar para essa imagem que os meus julgamentos constroem. E essa história de Zaqueu, então, nos mostra 2 verdades que para mim ela é incontestável. A primeira verdade que esse texto me revela é que ninguém está à altura de Jesus, nem Zaqueu que subiu na árvore, nem a multidão que o seguia. Ninguém está à altura de Jesus. Não importa a posição socioeconômica ou religiosa que tiver. Mas também outra verdade que esse texto me revela é que ninguém é inalcançável, não importa como ele seja visto pelas pessoas. Ninguém está à altura de Jesus, mas ninguém está numa posição em que não possa ser alcançado por ele. Então, mesmo sendo pequeno na sua estatura, Zaqueu dentro desse texto é muito grande, porque ele é um tipo, ele é um arquétipo, ele é um representante. Ele é o representante de pessoas que vivem, mas vivem desassossegadas na sua vida. Pessoas que olham, que veem que tudo está em ordem, trabalho, riqueza, saúde, mas falta algo. E eles estão buscando isso. Eles estão inquietos. E talvez eles nem saibam o que estão procurando, mas há um desassossego aqui dentro. E Zaqueu, ele possui então uma curiosidade discreta, porque ele ouve dizer que Jesus vai passar por ali e ele quer olhar, ele quer ver quem é Jesus. Ele traz consigo uma esperança muda, porque ele não consegue se aproximar de Jesus por causa da multidão, mas ele tinha essa esperança de poder se encontrar com ele. E ele, de certa forma, é tímido. E isso o deixa numa distância aparentemente segura de Jesus e da multidão. E Zaqueu não apenas se vê abaixo de Jesus, mas ele também se vê abaixo daquela multidão que seguia Jesus. Porque Zaqueu, nesse texto aqui, representa todos aqueles que, mesmo se sentindo pequeninos e indignos, eles estão abertos e disponíveis para um encontro com Jesus, um encontro íntimo. Tem pessoas que, se nós oferecermos a ela religião, elas não querem religião. Elas não querem ritos, normas, dogmas. Mas se elas tiverem a oportunidade de um encontro transformador com Deus, com a sua palavra ou com o povo de Deus, elas estão abertas para isso. Então, Halik, no seu livro sobre paciência com Deus,
Ele coloca que a narrativa de Zaqueu não é sobre santidade ou pecaminosidade, não é sobre fé ou incredulidade, mas é o que ocorre entre esses dois pontos. Entre a fé e a incredulidade, entre a santidade e a pecaminosidade, Halik diz que existe a terra do meio. E nessa terra do meio há uma multidão de Zaqueus que habitam. E a gente não sabe como lidar com eles. E esses Zaqueus estão procurando de fato ver, mesmo de longe, quem é Jesus. Agora, enquanto nós seguimos na multidão, e vamos seguindo Jesus e vamos atrás de Jesus, se nós olharmos para as margens e para os lados, nós vamos ver que as figueiras estão cheias de Zaqueus, simplesmente espiando, olhando, se inteirando, esperando apenas um convite para a intimidade. Apesar de que eles, aonde estão temerosos pelos julgamentos que recebem. Aqueles Zaqueus com quem nós nos encontramos no carnaval era assim: olha, pastor, eu estou assim, tá? Para começar, não me chame de pastor, senão eu vou chamar você de sargento. Mas ao ter esse encontro com a palavra, eles já vinham dizendo: olha, mas me desculpa, minha vida está assim, eu estou fazendo isso, tá? Porque ele já esperava de mim um julgamento. Então, enquanto os nossos olhos estiverem voltados para o rigor doutrinário, para a influência social, para a pureza litúrgica, para as exigências morais, os Zaqueus vão se tornar distantes, vão ficar nas árvores. Porque os Zaqueus não procuram religião, procuram intimidade. Intimidade que seja uma intimidade transformadora. E muitas vezes a multidão segue Jesus, mas segue da forma como aprendeu, envolvida nos seus ritos, envolvidas nos seus cantos, envolvidas no seu comportamento, na sua moral. E assim envolvida, ela não se apercebe que nas árvores à beira do caminho, por onde ela passa, há uma multidão de Zaqueu, querendo apenas ser chamado pelo nome, ter apenas a sua história respeitada. E estes Zaqueus, embora não consigam se juntar à multidão, eles não são indiferentes a Jesus. Não foi à toa que, se eu não me engano, aqui salvo um lapso de memória, foi Gandhi que disse: eu aceito o teu Cristo, mas não o teu cristianismo. Há uma diferença entre o Cristo e o cristianismo que nós vivemos e ensinamos. As pessoas estão abertas para esse Cristo, mas estão fechadas muitas vezes para o nosso cristianismo, porque talvez essa multidão de Zaqueus queira denunciar que o nosso cristianismo está se distanciando do Cristo. É só para a gente pensar um pouco sobre isso. Eles não estão indiferentes a Jesus. Apenas eles não se empolgam com os cantos, com os ritos, com os credos, eles não se empolgam com tudo aquilo que seduz a religião hoje. Os templos, as vestimentas, as normas. Esses Zaqueus só querem uma coisa: ver de fato quem é Jesus. E os Zaqueus não conseguem seguir na multidão porque eles se sentem completamente inaptos e diferentes dessa multidão. Eles se mantêm tímidos, mas interessados. Eles se sentem inaptos, mas estão cheios de expectativas. E eles anseiam por uma intimidade, mesmo sabendo a sua baixa estatura. Zaqueu, aquele Zaqueu que sobe na árvore, e os Zaqueus que a gente encontra, eles conhecem as suas faltas e as suas falcatruas. Ele sabe que a sua casa não está em ordem, mas no fundo do coração, tudo que eles querem é descer da figueira. Eles só precisam de um convite. E aí, quem sabe, eles diminuem
à distância, sai do isolamento. Mas para que isso aconteça, Zaqueu teve que ouvir o seu nome. Jesus olha e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém passar na tua casa. Essa intimidade de conhecer pelo nome, de saber a história e de respeitar, e de dar esta segurança de que esta pessoa que tem um nome e uma história não será vítima de uma violência, de uma religião que se tenta impor de fora para dentro. Porque a gente tem um discurso para justificar o nosso rigor dizendo assim: Deus te ama tanto que Ele te aceita do jeito que você é, mas se recusa a te deixar do jeito que está. É Deus ou somos nós que recusamos a permanecer, que a pessoa fique do jeito que ela está? Porque se é Deus, Ele é o único que pode transformar isso de uma forma não violenta. A gente quer mudar as pessoas, eu vou usar a botânica, né? Você tira a planta de um lugar, passa para o outro, você muda. Transformação, vamos pensar naquilo que vai acontecendo lentamente e que de glória em glória vai trazendo essa transformação. Nós hoje temos uma religião que fala da graça, mas que não dá tempo para que esta graça opere tanto o querer quanto o realizar na vida das pessoas. Nós temos uma espécie de religião que fala da graça, mas que não dá o tempo necessário para que ela realize as transformações até que Cristo seja formado na pessoa. Então, muitos dos Zaqueus que hoje olham de longe, eles ouviram uma frase muito comum que diz assim: Deus ama o pecador, porém detesta o pecado. Isso pode ser verdade com Deus, mas a multidão não faz essa diferença. A multidão detesta os dois: o pecado dos outros, porque o seu nem tanto, e o pecador também. Quem vai hoje abordar os Zaqueus que seguem Jesus de longe? Somente aqueles para quem Zaqueu não é um cara estranho, que reconhece Zaqueu. Gente que não se assusta diante das ambiguidades de Zaqueu. E só não se assusta com as ambiguidades dos outros quem é consciente das suas próprias. Quando eu sou consciente do meu pecado, o pecado do outro não me assusta. Quando eu sou consciente das sombras, das luzes e das trevas que há em mim, as sombras, as luzes e as trevas do outro não me assustam. Então talvez só um Zaqueu para poder amparar outro Zaqueu. E a forma como nós vamos abordar estes Zaqueus irá determinar se esses cobradores de impostos vão mudar de vida, se os seus erros serão reparados e se a salvação vai chegar às suas casas. Vai depender de como nós vamos abordá-los. Eu já fui um bom cuidador de ovelhas ordeiras. Sabe aquelas ovelhinhas bonitinhas, cheirosinhas, legalzinhas? Eu já trabalhei muito para manter os convertidos convertidos. Eu já enfrentei opositores da fé. Já me entrei em alguns debates teológicos. Eu já lutei contra principados e potestades, orando por pessoas possessas, tomadas por espíritos demoníacos. E hoje eu tenho um simples desejo no coração: ser mais compreensível e ser mais acessível com aqueles que se sentem abaixo da estatura de Jesus e que não encontram lugar na multidão. Eu só quero estar mais acessível e ser mais compreensível a essa multidão de Zaqueu. Os Zaqueus que estão nas árvores, lá se encontram, não é porque eles se sentem superiores, e às vezes a gente olha pessoas que não conseguem se aproximar e a gente pode fazer esse tipo de julgamento de que são superiores ou que são orgulhosos. É que Zaqueu é um cabra esperto. Ele duvida da relação absoluta
que a multidão alega ter com o absoluto. Ele sabe que não é bem assim. Eu desconfio de toda a relação absoluta com o absoluto. Ah, Deus ouve todas as minhas orações. Nossa! Você está falando de um Deus que ouve ou de uma pessoa irresistível que quando ora, a gente tem que tomar cuidado com isso. A figueira acaba sendo o único lugar para onde Zaqueu pode ir. Porque eles não se sentem à altura de Jesus e não se encaixam na multidão. E por que Zaqueu não se encaixa na multidão? Porque está abaixo da estatura de Jesus, tranquilo. Mas por que ele não se encaixa na multidão? Ele não se encaixa na multidão porque ele não cabe na normatização que foi criada por aqueles que determinam como que a religião tem que funcionar. Porque tem alguns que manipulam Cristo. Alguns determinam como que a religião tem que funcionar. Quando Cristo cura na sinagoga, eu acho interessante porque o chefe da sinagoga não vai dar uma bronca em Jesus, ele dá um recado genérico, como a gente às vezes costuma fazer. Se alguém quiser vir ser curado, você tem 6 dias para vir na igreja, tá? Agora no sábado não é dia de cura. Aqueles que monopolizam e dizem como é que a religião tem que funcionar. Tem gente que não se encaixa nisso. Zaqueu deseja Jesus, mas ele teme a força do proselitismo que impõe uma forma de viver, quando ele nem ainda entendeu se há alguma razão nessa forma de viver. Então só entende e só pode se dirigir a Zaqueu aqueles que também já foram Zaqueu um dia. Aqueles que se sentem muito à vontade na multidão, mantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém, esses terão muitas dificuldades de compreender os Zaqueus que estão à beira do caminho. Porque o Zaqueu representa um tipo de pessoa muito comum nos nossos dias. Zaqueu representa as pessoas que estão entre a fé cega do fundamentalismo e a faca molada do ateísmo. E Zaqueu rejeita esses 2 grupos, porque esses 2 grupos têm a cabeça feita. Esses 2 grupos já têm respostas, já estão felizes com as respostas que encontraram. E Zaqueu é um homem que procura. Ele não está feliz com o que tem, ele acha que tem algo além. Então Zaqueu é para nós nesse texto o arquétipo daqueles que buscam, que vão continuar buscando, pois simplesmente eles não aceitam o ateísmo nem a certeza quase vulgar que alguns têm em relação ao mistério. Porque a verdade do Evangelho, aquela verdade que quando a gente a conhecer nós seremos livres, essa verdade não pode ser sistematizada em forma de conceitos e oferecidas aos outros como mercadoria de consumo. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele indicou que esses 3 elementos, o caminho, a verdade e a vida, estão ligadas à dinâmica do movimento e só se chega a eles de forma empírica, não racional. Quando um dos discípulos chegou a Jesus, antes de se tornar discípulo, e disse, mestre, aonde o Senhor assiste? Jesus não deu uma descrição do lugar onde ele morava, do seu trabalho, do seu ministério. Ele simplesmente disse, vem e vê. Vem e vê e faça a sua experiência. Nós transformamos a verdade da experiência libertadora com Deus numa série de conceitos que nós tentamos fazer quase que por download. Então, por seu trabalho, por seu estilo de vida, por sua posição socioeconômica, Zaqueu não podia fazer parte da multidão. E ele não podia fazer parte da multidão por um outro elemento. Eu acho que Zaqueu era odiado pelo que fazia, mas invejado pelo que possuía. Então esse camarada não pode ficar na multidão.
Ele é alvo duplo da multidão, é odiado pelo que faz e invejado pelo que tem. Só que isso não anula a sua busca. E aí então, Jesus se oferece para ir à casa de Zaqueu. Chegando lá, qual foi o discurso de Jesus? O que Jesus falou para Zaqueu? Nada. Jesus não falou nada ou nada de importante. Por quê? Porque a Bíblia descreve o diálogo de Jesus com a samaritana. Por quê? Porque o diálogo de Jesus com a samaritana é um diálogo importante. O Evangelho descreve o diálogo de Jesus com Nicodemos. Por quê? Porque é um diálogo importante. Jesus descreve, o Evangelho descreve o diálogo de Jesus com o jovem rico. Por quê? Porque é um diálogo importante. E o que Jesus falou para Nicodemos? Se ele tivesse nos dado aqui as 4 leis espirituais que ele usou, o método do evangelismo explosivo, porque o cara se converteu de imediato, deu metade para o bem aos pobres, e ainda ia restituir 4 vezes mais, gente, é um método de evangelismo poderosíssimo isso. Mas Jesus simplesmente foi para a casa dele, sentou-se à mesa, se hospedou e não falou nada de importante. A simples presença de Jesus foi suficiente para que ele se posicionasse. A simples presença de Jesus, entre aspas, foi suficiente para que Zaqueu se posicionasse. Metade dos meus bens eu dou aos pobres. E quando a lei pede restituição dupla, ele faz isso 4 vezes mais. E aí então, depois que Zaqueu se posiciona, Jesus fala algo. E ele diz assim: hoje houve salvação nessa casa. Não houve salvação por causa das obras relatadas, metade aos bens e restituição quádrupla. Mas houve naquele momento salvação naquela casa, porque Zaqueu, no encontro que teve com Cristo, descobriu que ninguém está tão abaixo de Jesus que não pode ser alcançado por sua graça. E que ninguém está escondido do seu olhar, por mais que esteja oculto nas folhas das figueiras. E Zaqueu também aprendeu que não é a multidão que vai determinar onde e com quem Jesus vai se hospedar. Esse homem se libertou de alguns paradigmas, e isso permitiu que ele se abrisse para Jesus. Não é uma religião com seus cantos, ritos e doutrinas que nós precisamos levar aos Zaqueus. Tudo isso tem a sua beleza, tem a sua função, mas aqueles que estão na beira do caminho, se escondendo nas árvores, eles precisam da presença amorosa de Jesus. E a presença de Jesus no mundo hoje somos nós. Nós somos o verdadeiro sacramento e sinal da presença de Jesus neste mundo. E se não formos nós a chamarmos os Zaqueus, a nos hospedarmos em suas casas, a trazê-lo para a intimidade, respeitando o seu nome e a sua história, esperando que a graça do Espírito Santo faça a obra que só a ele compete, esses Zaqueus não terão outra oportunidade de ver Jesus. Só verão através de nós. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ajude a olhar para aquelas pessoas que estão à beira do caminho, que às vezes se aproximam de nós se mostrando um pouco curiosas para saber o nosso estilo de vida e a nossa relação com Jesus. E que a gente saiba identificar e amar e cuidar desses Zaqueus, que não se sentem à vontade na multidão, mas nem por isso têm a sua sede e a sua fome de Jesus mitigada. Eles querem esse encontro, eles desejam esse encontro, eles precisam desse encontro. Vamos orar? Jesus amado e bendito, obrigado porque na Tua palavra o Senhor nos ensina como que o Teu amor e a Tua graça são
operantes não somente naqueles que professam o teu nome, mas elas assim atuam em todos aqueles que têm fome e sede de ti. O mundo tem sede e fome de Deus, e muitas vezes eles não sabem que essa sede e essa fome é de ti, Senhor. Então, enquanto seguimos Jesus na multidão, nos sensibiliza para olharmos um pouquinho de lado e, quem sabe, identificar um ou outro Zaqueu que precisa receber esse convite para a intimidade, e nos ajuda a ser instrumentos do teu amor e da tua graça na vida deles. Em nome de Jesus nós agradecemos e pedimos assim. Amém.